Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. No programa de hoje vamos falar sobre nossa imagem pessoal. Você sabia que a sua aparência demonstra como você anda cuidando de você mesma? Então fica ligadinho, porque a Mulher Real já começou. E hoje eu converso com a consultora de imagem, Poliana Fernandes, para falar sobre imagem pessoal e como ela é o nosso cartão de visitas. Não é isso mesmo, Poli? Isso mesmo. Você já é da casa, né, Poli? Já. Então você tem toda a abertura, você já sabe todo aqui o que nós queremos saber e como que é importante quando a gente fala isso. A nossa imagem é o nosso cartão de visita. Sim. Só que você precisa destrinchar isso daí, porque muitas vezes a mulher está escutando, está pensando, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, não tem como eu ficar sempre arrumada. Então não é uma questão de estar só sempre arrumada, não é isso? Sim. Então começa aí, porque a gente quer absorver tudo de você. Exatamente. Uma frase que eu gosto, né, assim, de trabalhar com as minhas clientes é: vista-se para onde você quer chegar, né? Sim. E onde você quer chegar. Então, não basta só eu querer, por exemplo, ser uma advogada. Eu tenho que me vestir como uma advogada. Então, mesmo que você ali ainda esteja, né, em um processo de faculdade, estudando, se formando, por que não já começar a mudar a minha imagem pessoal, né, voltada para esse futuro que eu estou estudando, que eu estou buscando por ele? Sim. Né? Então, assim, eu percebo muitas vezes que as pessoas ficam presas apenas ao estudo, a um curso, né? Às vezes ali alguma especialização. Sim. Mas elas esquecem que a imagem pessoal delas, a forma como elas se vestem, traz mais autoridade, traz mais credibilidade. Verdade. Quando você vai em um médico, por exemplo, se você entra naquele consultório e ele está vestido ali de qualquer forma, sim, eu acho que, né? Opa, peraí, sim, como que vai ser esse atendimento? Como que vai ser essa consulta? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que a nossa imagem pessoal, sim, né? Ela interfere nos nossos resultados. Sim, sim. A concorrência está aí. É verdade. Né? E, às vezes, até falam assim, Poli, mas o que vale é o meu conhecimento ou o que vale é o que está no meu coração. Ok. Né, a sua essência, sim, o seu caráter, isso é muito importante. Mas a nossa imagem né, nós devemos analisá-la como um todo. Porque existe uma imagem que é uma linguagem não falada. Sim. Né? É verdade. Quando você entra num ambiente, a forma como você se veste, a sua postura, sim, isso tudo já é uma forma de você se comunicar. E de até aquilo que a gente tem falado aqui, esse autocuidado, se amar, a sua identidade também, né? Essa frase que é tão forte, que traz uma visão maior para a gente, aonde que eu quero chegar, qual que é o foco que eu tenho na minha vida. E aí entra essa questão que eu falei logo no início. Mas tá, então eu quero ser uma advogada, uma médica, ou não sei, mas eu não tenho dinheiro para me vestir como tal, só quando eu estiver trabalhando, aí não. Né? É isso que eu quero que você traga, essa leveza para nós, mesmo estudando, às vezes pagando a faculdade, sim, ou às vezes ainda nem entrou na faculdade, às vezes não precisa nem, vamos falar assim, a pessoa quer da área da beleza, já tem até lá o seu estabelecimento, tem tantas coisas que precisam ser reorganizadas, porque eu sei que eu vou falar um extremo aqui. Mas quando a gente está andando na rua normal, se você está andando na rua aí do centro da sua cidade, se você vê uma pessoa com uma aparência, algo ali meio que você fala assim, ai meu Deus, você já guarda sua bolsa, você olha para aquilo ali que ela está desarrumada, um desarrumado não só uma pessoa que mora na rua, mas já vê uma aparência esquisita na pessoa ali, você já se protege, já pensa assim, nossa, a pessoa, ela é isso. E
não tem nada a ver. É. A pessoa ali, às vezes, ela, dentro do contexto da vida dela, é o momento, é o que ela tem, ela é um trabalhador, tem uma pessoa de caráter e tal. Mas como que não influencia? Influencia. O que eu tô querendo trazer hoje pra gente aqui, para que a gente venha entender que a gente vai lá pro extremo, mas a gente não valoriza, ou às vezes a gente não tem esse cuidado conosco, entendendo assim, não, eu desejo tanto isso, desejo tanto, mas não valoriza aquilo também que Deus tem feito, até dentro de você, porque vai passar para fora. Sim. Vai passar. E é aquilo que eu quero que você traga essa leveza. Mostra pra gente. Porque a gente ainda carrega esse chavão aí. Eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho o tempo todo. Eu tenho milhões de meninos, não tem como arrumar o cabelo, não tem como eu passar uma maquiagem. Mas espera aí. O que é esse autocuidado? O que é a minha imagem? O que eu quero passar? Como que eu posso trazer essa leveza para um dia a dia, que é rotina, corrido, mas também sem perder aquilo que Deus já tem feito na minha vida e aonde que eu quero chegar também, através da imagem que eu tenho passado. Sim. Nós temos dois extremos. Ou mulheres que não se cuidam, ou mulheres que já se cuidam demais, que vão para o campo de uma vaidade extrema, excessiva. E aí, eu sempre recebo a seguinte pergunta: Polly, é pecado eu me arrumar? Depende. Qual é, a intenção do seu coração quando você se arruma? Qual é a intenção no seu coração quando você vai para uma academia? Qual a intenção do seu coração, às vezes, quando você faz uma cirurgia plástica? É para o seu bem-estar? É para o seu marido? É para a sua autoestima? É para a sua saúde? Ok. Não tem problema nenhum você se cuidar, né? Voltada nesse sentido. Claro. Agora, quando a pessoa já busca essa vaidade excessiva, né? Para se mostrar, para se exibir, vai na academia, coloca um decote, rede social, roupa justa. Então, aí ela já está em um extremo, em um excesso, né? Que principalmente para nós cristãs, não é bom. Né? E aí, há também as mulheres que já não se arrumam de forma alguma. Se anularam, entendo, casa, família, marido, filhos... Sempre tem alguma coisa ou alguém para colocar acima de nós. Mas o se olhar, o se cuidar é autoconfiança, é autoestima, sabe? É olhar para ela da forma como Deus vê ela. Porque Deus nos vê como um jardim, né? Algo precioso, uma joia rara. Então, quando eu não me cuido, eu estou dizendo para Deus: Senhor, a forma como o Senhor me trata, eu não mereço. Então, não é uma questão de você ir em uma loja comprar um blazer de R$500. Não é isso, sabe? E muito menos se você tiver esse blazer, você andar 24 horas com ele. Não é. São ajustes. É um conjunto. Por exemplo, uma unha, ou deixa ela lixada, ela com uma basezinha. Agora, sabe quando você faz a unha, começa a descascar e você fica a semana inteira andando ali com aquela unha descascada? Pessoas que, por exemplo, trabalham em um local que há um computador, em que ela tem que ficar digitando algo, né, que tem um atendimento, essa unha ali descascando, ela já passa uma imagem de um certo desleixo. Então, é preferível não ter nada. Tira o esmalte, se for o caso, passa uma basezinha, lixe, pronto, tá ótimo. Algo que todo mundo consegue fazer. Exatamente. O cabelo, por exemplo. Vou ficar ali com aquele cabelo oleoso a semana toda, né? Eu conheço pessoas que fazem escova uma vez por semana e lava só no sábado. Mas, gente, vamos aí às vezes acordar meia horinha antes, lava o cabelo, né? Se precisar, às vezes, ali bater uma escova, um secador. Por quê? Eu só vou chegar onde eu quero fazendo coisas que eu não quero. Se eu tenho uma projeção ministerial, se eu tenho uma projeção aí profissional, né, onde eu quero chegar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, se arrumar, né, ter esse cuidado com você mesma, vai dar um certo trabalho. Vai. Roupas, por exemplo, né? E aí eu falo para as mães. Isso, vai lá. Porque eu já puxei muito a orelha de uma certa mãe. Que sou eu, pode falar.
Roupas, por exemplo, que às vezes tá ali com bolinha, Sim. tá com pelo de cachorro, manchinhas de gordurinha, sabe? Ali, porque a criança tava comendo Sim. no colo. Então, assim, são cuidados que, se você tem uma vida profissional, você tem que, né, assim, que ter. Sim. Eu não posso ir trabalhar, por exemplo, com uma roupa que tá cheia de pelo de cachorro, Sim. né, que tá com mancha de gordurinha. Sim. Então, assim, são pequenos cuidados, Os sabe? ajustes, né? Ajustes que você não precisa estar com roupa cara, você pode estar de jeans e camiseta. Sim. Mas são pequenos ajustes, sabe? Que se você faz, a sua imagem num todo, num conjunto, ela vai estar mais equilibrada, em ordem. O que que eu falo? Gente, quando você pega Gênesis ali, como que Deus criou tudo? Ele criou tudo com tanta ordem, né? Com tanta beleza, assim, tudo de forma tão organizada. Sim. E por que que a minha imagem eu não vou cuidar com esse mesmo zelo? Sim. Ele já deixou um padrão para nós, né? Então, por exemplo, pega ali calçado ou às vezes bolsa que já está descascando, Sim. sabe? Evitar, porque são pequenas coisinhas, ajustes, que sempre melhora a sua imagem pessoal. E assim, não é gastando, é tendo cuidado, é tendo zelo. E é interessante, né, seguindo suas redes sociais, né, a gente vê tantas dicas quando você dá e falando assim que não é um volume, né, de roupa. Não. E até algo que você já até nos ensinou assim, aquela roupa que está um ano parada, você não vai usar aquilo lá nunca mais. Sim, sim. Então, não é a quantidade, é você saber montar os looks, você saber, saber colocar aquele apropriado para aquele local. Então, a mulher em si, ela tem muito aquela visão que é de volume, Sim. né? Então, então eu tenho muita roupa. Não, mas às vezes não sabe nem usar a roupa, não é verdade? E às vezes naquela situação ali, por mais que às vezes ela tenha até muita roupa, ela ainda passa uma credibilidade. Sim. Porque ela não está sabendo se vestir adequadamente, né? A mulher, ela é muito emocional. Sim. Se tá de TPM, compra. É. Se tá feliz, compra. Se emagreceu, compra. É verdade. Se engordou, compra. Tudo. Né? A mulher, ela é muito emocional, ela age, né, na emoção. E nessas emoções aí, acaba comprando o que não precisa. Sim. O que eu sempre falo, se você viu uma peça, por exemplo, que está em promoção, bom, eu posso montar com ela ali no mínimo uns 5 looks? Não. Então, será que realmente eu preciso dela? É verdade. Porque eu tenho clientes que eu tiro peças do guarda-roupa e que a gente, inclusive, descarta, dá pra, né, coloca para doação, enfim, que tá com etiqueta. Olha. Porque comprou na emoção, comprou Sim. errado, comprou sem se conhecer, sabe? Sem saber se era o estilo dela. Às vezes viu uma amiga com uma peça, nossa, amiga, que linda, onde que você comprou? Vai lá e compra. Mas não é o mesmo estilo dela. Às vezes não é uma cor que vai favorecer ela, não é um modelo que vai combinar com o tipo físico dela. Sim. Então, o se conhecer é a chave, é o principal. Sim. Mas não é guarda-roupa com muita roupa. São peças atemporais, são peças que não saem de moda. Uma jaqueta jeans nunca sai de moda, uma jaqueta de couro nunca sai de moda, uma camisa branca nunca sai de moda, verdade. uma calça preta, sabe? Um jeans, procura sempre um jeans clássico. Evita, por exemplo, jeans rasgados, né, que eles chamam muito a atenção. É um jeans, por exemplo, que eu tiro do guarda-roupa das minhas clientes. Por quê? Primeiro, porque ele não traz elegância. Dependendo do rasgado, vai mostrar até o que não precisa. É verdade. Né? E é uma peça que, se, por exemplo, eu for na igreja dela, assim, com ela hoje, semana que vem vai estar, assim, todo mundo vai saber que eu tô com ela. Sim, Né? destaca, De novo, né? ela destaca. Mas quando eu, por exemplo, escolho um jeans que é mais clássico, um jeans escuro, um jeans liso, sem mancha, sem lavagem, eu vou com ele no trabalho, eu vou com ele na igreja, eu vou com ele numa reunião, no jantar, no almoço. É verdade. Né? É uma peça, assim, muito versátil. Então, isso que a gente tem que pensar. Um guarda-roupa, ele tem que ser versátil. As peças têm que dar para todas as ocasiões, Sim. sabe? E elas se combinarem entre si. Sim. Então... E é interessante, Paulo, quando a gente fala essa questão do cuidado dessa imagem, né? Você está dando tantas dicas, mostrando uma leveza desse lado,
Porque hoje, com a rede social, aí você começa a seguir aqui tanto de pessoas, aquelas pessoas que são influências de moda. Sim. Aí a pessoa está lá em Milão, ela está não sei aonde, está em Paris, ela está não sei aonde. Ou simplesmente ela é contratada para ter aqui tanto de roupa, ela, né, ela vende aquilo ali. Mas aquilo ali, muitas vezes, ali dentro do contexto dela ali, cai no corpo dela, dentro, né, e tudo. E às vezes a gente tem a visão, já olha aquele contexto e fala assim, nossa, essa roupa vai ficar linda em mim. Né? E a gente começa a querer ser o outro, né? Esse autocuidado, esse cuidar, primeiro, de forma ajustada, de cuidar de uma unha, cuidar de um cabelo, cuidar das nossas coisas para que ficam mais, vamos falar assim, de uma bolsa, como você mesmo falou, uns detalhes tão simples. A gente começa a sentir melhor, a gente começa a olhar assim, não, eu fico tão bonita com aquela roupa. Às vezes a pessoa começa até, ela pode buscar inspirações, não tem problema nenhum, mas a questão, ela começa também a trazer a identidade dela e também começa a buscar aquilo que dá certo para ela. Sim. Não começa a querer ser como aquela, né? Não começa a querer, eu vou usar porque para ela deu certo. Não, pode ser como não, né? E a gente começa a ampliar e começa até a se gostar mais. Sim. Coisa boba que a gente tem, sempre fala como mulher, se a gente vai no salão, a gente volta ali feliz da vida, não é verdade? A gente corta um cabelo, parece que assim, tudo mudou, parece que está todo mundo brilhando. Exatamente. Passou uma maquiagem leve, você sai daquela ali, a sua autoestima, né? Então é um cuidado até para que você venha entender que você é escolhida de Deus, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Entender que a sua imagem importa, sim. Não é uma imagem de super mulher, não é uma mulher empoderada. Não gosto muito dessa palavra, né? Tem que ser usada de forma certa. Sim. Mas esse contexto hoje que passa, não. Você, dentro do seu perfil, né? Dentro dali da sua realidade, você pode passar uma imagem de elegância, né? De ser uma mulher dentro dos padrões daquele que Deus realmente tem te chamado. O que eu percebo, sabe, Flávia? É um resgate de identidade. Sim. Normalmente, ali, quando eu vou atender as clientes, o primeiro momento é um bate-papo. Então, eu sempre gosto de saber, às vezes, detalhes de infância, de adolescência, porque é nítido como que o que está dentro reflete na forma como ela se veste. Sim. Então, às vezes, a mulher, ela está buscando, né, se vestir melhor, ela está buscando uma certa elegância, mas, na verdade, é apenas resgatar a identidade dela. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente e ela não tem, como que eu posso dizer, criatividade zero. Aliás, ela tem criatividade zero para montar os looks dela. Sim. Ela é muito básica. E ela me procurou justamente por isso. Olha, porque legal. ela se inspirou, inclusive... Uma das perguntas que eu faço você tem alguma inspiração de alguma famosa, às vezes, de alguma blogueira, de looks que você goste, que você gostaria de se vestir igual? Aí ela olhou, pensou, então, a minha inspiração é você. Eu olhei assim, glória a Deus. Ok, olha. Então assim, ela, quando tinha mais ou menos os seus 13 anos, os pais se divorciaram. E ela virou a mãe da mãe. Entendi. E dos irmãos. Então ela ficou adulta cedo demais. Sim. Entendeu? Então a forma como ela se vestia... Sim. Era sempre já de uma pessoa mais velha, mais madura. Sim. Quando ela me falou assim, eu visto as mesmas roupas que a minha mãe de 60 anos. E ela tem 32. Nossa. Então você vê como que é literalmente o resgate de uma identidade. Sim. Né? E é uma cura, né, na vida da mulher. Sim. Também. É uma cura dela se permitir, ela se ver diferente. Dela, às vezes dentro... Por exemplo, ela viveu dentro de um contexto que ela se fechou. Sim. E hoje está se abrindo, graças a Deus. Mas não é uma questão para o outro, mas é por ela. E ela, inclusive, me falou que ela sempre foi uma criança e uma adolescente feliz, alegre, brincalhona, de muitos amigos. E que após esse acontecimento, ela se fechou. Olha. E que hoje ela é uma pessoa séria, de pouquíssimos amigos, fala
pouco, e inclusive a forma como ela se veste é muito séria. E ali, né, eu tenho algumas imagens, alguns questionários que eu faço com a cliente, e quando eu vou mostrar os looks, o que ela mais se identificou foi justamente looks como se fosse de uma advogada. Olha. De uma juíza. Então, são looks muito formais, sim, sabe? Que traz, sim, uma elegância, claro, uma autoridade, mas para a idade dela, para o contexto da vida dela, profissional, sabe? Não combina. Sim. Então, é um trabalho que eu vou trazer até para ela, sim, claro, uma elegância, mas para ela ficar mais moderna, mais jovem, sabe? Sim. Mais feminina. Sim, é um resgate, né? Sim, é um resgate. É um resgate. E é interessante que eu imagino ali, cada mulher com a sua história, com a sua vivência, com a sua jornada. Às vezes a pessoa está pensando assim, eu só vou dar uma melhorada. E é algo que vem de dentro, né? Que é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Eu gosto sempre de contar que sempre quando eu posso, eu incluo Jesus nas consultorias, né? Eu sempre falo um pouquinho. E é muito lindo, sabe? Ver ali o desenvolvimento dela, o crescimento. Sim. Algumas eu tenho oportunidade de vê-las indo para a igreja, por exemplo, batizando, levando os filhos. Sim. Então, assim, é um trabalho que é um ministério. Sim. Né? É um ministério. Com propósito. Tudo que Deus, né, coloca nas nossas mãos, a gente entende que existe um propósito dele, que seja, às vezes, num consultório, que seja ali lidando com pessoas, né, próximo, vamos falar assim, já cuidando ali do coração delas. E tudo Deus, ele vai reverter para alcançar algum coração, né? Sim. E principalmente hoje falando, né, dentro do contexto que a gente está vivendo, falando sobre imagem, autocuidado. Hoje tudo se fala dentro disso para a mulher, mas entender essa verdadeira essência, né? De trazer, sim, ela se olhar de forma diferente. Sim. Quantas mulheres, eu falo porque eu já vivi isso um tempo atrás, de que você não quer nem olhar no espelho. Você corre do espelho, não é nem por causa de balança ou por causa de peso. Não, você já não tá, você não está com aquela identidade formada em Deus. Independente a questão, às vezes, de um peso ou acima, isso você se sente linda, sente o melhor de Deus, você cuida também, mas esse resgate ali da pessoa se arrumar e olhar e falar assim, nossa, hoje eu estou tão bonita, amanhã também, e vai ela se amar. Sim. O se amar, não se amar por causa do outro, se amar porque quem ela é, e ela vai cuidar de quem ela é. Sim. E olhando, né, para os objetivos que ela tem, né, de uma vida profissional, enfim, eu sempre falo, se você vai na padaria, se você vai buscar o seu filho na porta da escola, tenha um cuidado mínimo ali com a sua aparência. Onde eu vou, eu posso estar fazendo conexões. Onde eu vou, eu posso estar fazendo alianças. Sim. Né? Nós temos um Deus que um encontro pode mudar tudo. É verdade. E Ele pode colocar pessoas na nossa vida em um elevador. É verdade, pode. Alguém que vai acionar o seu chamado. Alguém que vai abrir uma porta. É verdade. Sabe? Então, assim, a forma como eu me visto é muito comum as mulheres colocarem uma leg, um chinelinho, um blusão e vão pra rua. Sim. Né? Mas eu tenho que entender que qualquer lugar que eu vou, onde eu passo, eu posso estar ali fazendo alianças. É verdade. E eu posso conhecer ali alguém, por exemplo, que vai ser um sócio. Alguém que vai ser um futuro patrão meu. É verdade. Né? Então, por que já não ter esse cuidado? Sim. Independente de onde eu estou. Por exemplo, se eu recebo alguém em casa. Sim. Como que eu recebo essas pessoas? Né? A forma como eu vou estar vestida ali, a pessoa vai entender se ela é bem-vinda ou não. É verdade. Ou se eu recebo um convite, eu vou vestida de qualquer forma? Eu fui convidada para um evento, para um aniversário, eu devo honrar esse convite. É verdade. Eu devo honrar quem me convidou. Sim. Então, eu preciso cuidar da minha imagem, eu preciso estar, né? Não é como eu falei, um blazer, não é um vestido longo, mas é ter esses cuidados mínimos. Sim, os ajustes. Esses ajustes que vão me deixar com uma imagem equilibrada.
Ô, Poli, claro que você já é oficial do programa, né? Claro que você vai voltar aqui, porque a gente quer saber um monte de coisa. Tem esse negócio de cores aí que a gente precisa saber, tá? Rapidamente, né? Mas assim, graças a Deus pela sua vida, pelo seu sim, pelo seu chamado. Não trabalho mais o seu sim também, entender que não é só uma questão, sim, de aparência, mas de olhar para dentro da pessoa e também ajudar outras pessoas a romper. Sim. Às vezes as pessoas trabalham isso daí como algo tão distante, mas não é. É algo que a gente pode mudar hoje e nos valorizar. Mas você sabe que aqui a casa é sua e nós vamos gravar mais programas porque queremos saber tudo de você. Mas eu te agradeço por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço. Vi, é um prazer sempre estar aqui com você, tá? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Nós chegamos ao final, nós sabemos que o Senhor, Ele sempre tem cuidado de nós e você também pode fazer a sua parte. Então eu te agradeço por estar aqui conosco e no próximo nós teremos mais histórias, mais temas que vai alcançar o seu coração. Deus te abençoe e até a próxima quarta.